Olá, estamos retornando com mais uma aula de processo penal aqui pela PCI Concursos e agora vamos começar tratando das provas em espécie e vamos já iniciar o nosso estudo no que diz respeito às chamadas provas periciais. Muito bem. Primeira questão importante ao se tratar de provas periciais, nós temos que pensar que as provas periciais nada mais, nada menos do que a elevação do conhecimento científico a serviço da justiça. Então, sempre que se pensar em provas periciais, nós temos que pensar em um perito expert numa área do conhecimento jurídico, melhor dizendo, do conhecimento humano, para trazer elementos para o mundo do conhecimento jurídico, para alimentar o juiz da causa, para trazer elementos para que o juiz da causa possa formar o seu convencimento adequadamente sobre determinados fatos que são relevantes. Então, vamos lá, um conceito do que é prova pericial. O que seria a prova pericial? É uma modalidade de prova que visa, por meio de um estudo científico, esclarecer e estudar fatos relevantes ao julgamento da causa. Estudar, então, esclarecer, estudar fatos relevantes ao julgamento da causa. Vejam vocês, gente, que prova pericial, ela sempre vai se pautar num estudo científico, num levantamento de dados e de informações, muitas vezes até numa experiência laboratorial, de uma análise que deve ser feita sobre um determinado objeto, onde se vai extrair informações de cunho científico para formar o convencimento do juiz. E a razão e a importância da prova pericial se dá pelo fato de que a prova pericial, ela pressupõe um conhecimento que o juiz não tem. O juiz não é perito naquela área do conhecimento, da qual o perito se propõe a fazer o estudo. O juiz é perito em direito, para a aplicação da jurisdição, mas não é perito naquela área do conhecimento que se faz necessária para o julgamento da causa, daí a necessidade de um perito, não é isso? Então vamos lá. Quem seriam os sujeitos da prova pericial? Todos já sabemos, o próprio perito. Muito bem, o perito vai realizar o chamado laudo pericial. Perito, não é? E o perito, quando ele realiza a sua atividade pericial, ele pode fazê-la sozinho ou com mais um perito. E nós temos então que deixar muito claro o seguinte: quando o perito é perito oficial, o que quer dizer um perito oficial? Perito oficial é aquele que ocupa cargo público. Perito oficial é aquele que prestou o concurso público, é aquele que foi aprovado e a partir daí ele fez um juramento de realizar os seus trabalhos de forma adequada, de modo que o seu laudo automaticamente é regido por um regime jurídico de direito público baseado na fé pública, na presunção relativa de veracidade e de autenticidade das suas constatações. Veja, então o perito, na medida em que ele é um perito oficial, basta que nós tenhamos um só perito, é o que diz o Código de Processo Penal, basta que tenhamos apenas um só perito, é o que diz o artigo 159 do Código de Processo Penal, para que o laudo pericial se revele válido. Basicamente, um perito, um sujeito da prova, e é o que basta. Esse perito fez o estudo científico, extraiu suas constatações, colocou isso por escrito no laudo, e isso é o suficiente para que, de fato, haja a possibilidade de utilização dessa perícia como prova legítima e como prova válida. Mas o Código de Processo, ele também é muito realista e sabe que dentro da realidade brasileira, nós vamos ter determinadas regiões do país em que nós não vamos ter perito oficial, por uma série de questões de infraestrutura, de insuficiência do Estado, e aí então abre-se a alternativa do chamado perito não oficial, também chamado de perito louvado ou juramentado, que é o perito que faz o seu juramento, né, o perito não oficial, que é um expert naquela área do conhecimento, é verdade. É alguém de conhecimento
profundo daquela área de atuação, é um expert também, é alguém de confiança do juízo, o perito não oficial, mas ele não ocupa cargo público, veja. O perito não oficial pode ser um médico da cidade, pode ser um contador, pode ser um estudioso de uma determinada área do conhecimento e que não prestou concurso, não ocupa cargo público, mas alguém de respeitabilidade social, alguém de confiabilidade por parte da magistratura, do juiz da causa. Então, ele vai figurar como perito não oficial. Se o perito é não oficial, então nós temos uma exigência formal importante. Nós vamos ter que ter 2 peritos não oficiais elaborando e assinando o laudo. Eu disse 2 peritos elaborando e assinando o laudo. Vejam que, quando eu me refiro a isso, eu estou deixando claro o seguinte, não basta que um perito faça, o outro venha e assina, não é isso. Os 2 precisam elaborar conjuntamente, a 4 mãos, esse laudo pericial. O estudo deve ser feito de maneira conjunta. E ao final, quando se conclui o laudo, deve-se colocar por escrito que aquilo tudo que foi realizado, que foi elaborado, condiz com a verdade. Tem que se fazer o próprio juramento no próprio texto do laudo pericial, para que se possa dar validade efetiva a esse documento, já que esse perito não fez juramento, já que esse perito não ocupou cargo público, não passou em concurso público, então ele não tem uma regência automática do regime jurídico de direito público, tá certo? E aí, nesse caso, então, é o perito não oficial, tá certo? Vamos seguindo, então. Vamos falar agora da estrutura formal dessa perícia, do próprio laudo pericial. Vamos lá. Aqui eu vou colocar para vocês essa estrutura formal do laudo pericial. Vou colocar aqui que ele se divide em 3 partes, o laudo. Então, vamos colocar aqui as partes estruturais de um laudo pericial. Vamos lá. O laudo tem dentro da sua estrutura 3 partes. A primeira, a segunda e a terceira, vamos lá. A primeira parte é a parte introdutória, a parte que descreve o objeto a ser periciado. Então, a primeira parte introdutória é uma parte descritiva, que descreve por escrito o objeto a ser periciado. Então, vamos supor que aqui é uma perícia envolvendo uma análise toxicológica de uma droga que foi apreendida. Então, o perito vai começar dizendo, obtive aqui um pó branco de caráter cristalizado. Então, ele vai descrever o objeto que ele está examinando. Isso tem que já ser colocado por escrito de forma detalhada para validar o laudo. Então, tem que haver uma descrição do objeto a ser periciado, daquele material que o perito tem nas mãos para ser submetido ao seu exame científico, à sua experiência científica laboratorial. Se for um cadáver, tem que descrever o cadáver, como que ele está colocado ali, os ferimentos que constam nesse cadáver. Tudo isso faz parte da etapa descritiva do laudo, tá? Depois da etapa descritiva, nós vamos passar para o exame, para a análise, para o estudo, que é a própria experiência que é feita, que é o próprio exame, estudo ou exame científico que é feito. Então, aqui tomando como exemplo um laudo toxicológico, o perito vai dizer, esse pó branco foi submetido a determinado tipo de reagente, que gerou uma coloração azulada, e isso, de acordo com a literatura científica, dá a entender a presença de cloridrato de cocaína como sendo o princípio ativo. Então, veja, o exame, a experiência, ela é diligenciada, relatada por escrito, dentro dessa estrutura formal do laudo para que ele tenha validade, para que ele tenha todos os elementos necessários que lhe deem fidedignidade, verossimilhança, a ponto de convencer o juiz no momento do julgamento, tá certo? Muito bem. Então, a parte descritiva, o estudo, o exame, e a parte chamada de fecho, que é a parte conclusiva, em que o perito vai dar a sua opinião. Veja,
A prova pericial é uma prova opinativa. Ela sempre traduzirá uma opinião científica de um especialista. É óbvio que na ciência existe discussão, existe dialética, como em qualquer área do conhecimento. Então é claro que essa é uma visão científica, de uma tendência do próprio perito. Ele é que está examinando, ele é que está verificando aquele objeto. Isso não quer dizer que ele venha a ser o dono da verdade, até porque vai haver o contraditório dessa prova pericial e por meio de outros estudiosos pode chegar a outras constatações, tá certo? Mas é importante que haja um estudo cauteloso, detalhado, até para poder dar legitimidade, sustentabilidade a esse laudo, tá certo? E, continuando a nossa análise da prova pericial, eu quero agora me debruçar sobre a mais importante de todas as provas periciais, que é o chamado exame de corpo de delito. Exame de corpo de delito. Olha, sem sombra de dúvida, o exame de corpo de delito é um dos institutos mais importantes do processo penal. E ele deve ser devidamente compreendido. Primeiro porque o exame de corpo de delito, ele não é uma só perícia. Ele é um conjunto de perícias afetadas à demonstração da materialidade do crime. Um conjunto de perícias que vão recair sobre os vestígios materiais deixados pelo delito. Certo? Então, a base do exame de corpo de delito recai sobre todas as impressões, marcas físicas que o crime, porventura, possa ter deixado. Então, cuidado, porque o exame de corpo de delito não é o exame feito no corpo da vítima, necessariamente. Pode acontecer de no corpo da vítima ter também vestígios do crime. Mas não quer dizer que o corpo da vítima é o corpo do delito sempre. Isso não pode ser visto dessa forma, tá? O exame de corpo de delito, por ser um conjunto de perícias, acaba sendo algo bem complexo. Então, vou dar alguns exemplos de perícias que vão compor o exame de corpo de delito. O exame necroscópico feito em um cadáver, ou o exame cadavérico. O exame feito nas mãos da pessoa que disparou a arma de fogo, exame residográfico, ou perícia residográfica. Temos também a chamada perícia metalográfica, para analisar resquícios de metal, de qualquer tipo de metal. Nós temos também o exame perinecroscópico, que é feito para definir os limites da cena do crime, o local da cena do crime, com todas as marcas e impressões ali deixadas. Então percebam que não há uma só perícia, nós temos um conjunto de perícias que, quando agrupadas, vão formar o chamado exame de corpo de delito, tá certo? E o exame de corpo de delito, eu devo já destacar com vocês de antemão isso, o exame de corpo de delito, ele é uma prova vinculada por lei. O que quer dizer isso? Prova vinculada por lei. Significa que o exame de corpo de delito é o único tipo de conjunto probatório, capaz de comprovar o que chamamos de materialidade do crime. O que é a materialidade do crime? É a evidência de que um crime aconteceu, ou o conjunto de evidências que um determinado crime deixou ao acontecer no mundo fenomênico. Então, uma modalidade de prova vinculada, por quê? Porque só o exame de corpo de delito, e apenas ele, tão somente ele, será capaz de comprovar a materialidade. Nem mesmo a confissão espontânea do acusado supre o exame de corpo de delito. E isso está no artigo 158 do Código de Processo Penal, hein? Lá no 158. Nem mesmo a confissão é capaz de suprir o exame de corpo de delito como prova vinculada por lei à comprovação da materialidade de um crime. E, em regra, o exame de corpo de delito, ele é chamado de exame de corpo de delito direto, ou alguns dizem prova direta. Por que ele é exame de corpo de delito direto ou prova direta? Porque ele vai recair
diretamente, imediatamente, sobre os objetos que foram apreendidos e periciados. Não há necessidade de inferências, não há necessidade de provas intermediárias. É a relação direta do exame com o vestígio do crime, do estudo científico com o vestígio do crime que ficou impresso no mundo realístico, certo? E aí vejam vocês que interessante isso, hein? O exame de corpo de delito, ele é chamado de direto porque tem essa relação absolutamente imediata com o fato. Mas nós vamos ter também o que chamamos de exame de corpo de delito indireto. O que seria o exame de corpo de delito indireto? Ora, o sistema processual penal não é tão falho a ponto de dizer se não tiver prova, se não tiver elementos e vestígios do crime, não fica comprovada a materialidade. Senão nós estaríamos induzindo a prática de um crime perfeito, percebam? Então, na prática, pode acontecer da polícia investigar e não encontrar nenhum vestígio material. O que a polícia pode encontrar são outros tipos de prova testemunhal, declarações do ofendido, mas não vai ter vestígios físicos, impressões físicas para elucidar o crime. Então quer dizer que o crime vai ficar insolúvel? Não. Para isso que nós temos o chamado exame de corpo de delito indireto. O exame de corpo de delito indireto existe para recair sobre outras provas que não o objeto ou o vestígio próprio do crime. Então, quando se fala em exame de corpo de delito indireto, nós vamos poder ter um estudo ou uma análise que vai recair, por exemplo, sobre uma prova testemunhal, ou sobre uma declaração do ofendido, ou sobre uma reconstituição. Então nós podemos sim ter o exame de corpo de delito indireto, nós podemos ter um estudo que demonstre a materialidade por meio de prova indireta, recaindo sobre outras provas que foram colhidas já. Então pode ser o depoimento testemunhal, isso o artigo 167 nos permite fazer. O exame de corpo de delito indireto está lá no artigo 167 do Código de Processo Penal. Então nós podemos sim nos utilizar, sem sombra de dúvida, do exame de corpo de delito indireto. É o que se fez, por exemplo, no caso daquele goleiro Bruno, que teria assassinado a namorada Elisa Samúdio, e naquele caso não se encontrou nenhum vestígio do corpo da vítima. Embora a polícia tenha exaustivamente procurado algum vestígio, não foi encontrado. Mas por meio de alguns indícios, de provas testemunhais, de declarações de pessoas, se conseguiu reconstruir a comprovação da materialidade por via de um exame de corpo de delito indireto, como estamos vendo agora, tá certo? Muito bem. Agora, nós temos alguns crimes, e eu tenho que já deixar claro isso, que nunca vão deixar vestígios, pela sua própria forma de consumação, pela sua própria forma de realização, de manifestação, ele nunca vai deixar vestígio esse delito. Por exemplo, o crime de omissão de socorro é um crime que nunca vai deixar vestígio. O crime de injúria verbal nunca vai deixar vestígio. São crimes que não deixam vestígio em hipótese alguma, porque são baseados em declarações, em manifestações, em atos que não se materializam documentalmente, que não se materializam fisicamente. E aí nós vamos ter então os delitos que deixam vestígios, os crimes materiais, e os delitos que não deixam vestígios. Os delitos que deixam vestígios, nós temos uma expressão em latim chamada assim, delicta facti permanente. Assim, porque o vestígio fica lá, a impressão do fato fica lá, delicta facti permanente. E nós temos os delitos que não deixam vestígios, chamados delicta facti transeuntes, que são, na verdade, infrações passageiras, que não deixam marca
física no mundo fenomênico. Delicta facti permanente, delicta facti transeuntes. Está aí, então, esses dois tipos de delitos. Quando o delito são delitos que não deixam vestígios, eles nunca vão deixar vestígio pela sua própria estruturação típica. Então, nesse caso, independe do exame de corpo de delito a comprovação da materialidade. Aqui, quando o delito não deixa vestígio, ele nunca vai ter vestígio para ser examinado. Então, aqui a prova é livre, não é prova vinculada mais. Porque não vai ter vestígio, não há que se exigir vestígio para se estabelecer uma análise. Agora, os delitos materiais, sim, esses sim. Os delitos que deixam vestígio, nós vamos ter que encontrar esses vestígios para eles serem examinados e periciados. Se esses vestígios, embora possivelmente existam, não forem encontrados, faz-se o exame de corpo de delito indireto, como eu mencionei há pouco. Tudo bem até aqui? Tá certo? Tranquilo? Ficou claro isso, né? Muito bem. Seguindo, nós temos também uma outra classificação, que é muito pouco usada na doutrina brasileira, mas existem alguns autores que adotam, inclusive autores italianos, como Nicola Framarino Malatesta, que diferencia o exame de corpo de delito em ativo e passivo. O que seria o exame de corpo de delito ativo? O que seria o exame de corpo de delito passivo? Vamos lá. Exame de corpo de delito ativo é aquele que recai sobre os vestígios usados para a prática da conduta criminosa. Por exemplo, a perícia feita na arma de fogo, a perícia feita também numa faca, para verificar se há resquício de sangue ali, né? A perícia feita na mão da pessoa que procedeu o disparo de arma de fogo. Então, nós estamos diante do que chamamos de exame de corpo de delito ativo. Ativo por quê? Porque, volto a dizer, vai recair na conduta. Diferentemente do exame de corpo de delito, chamado de exame de corpo de delito passivo, que vai recair na demonstração do resultado. Então, no exame de corpo de delito passivo, nós vamos ter aquela perícia que é realizada no cadáver, aquela perícia que é realizada no corpo da vítima lesionada, aquela perícia que é realizada no carro que foi danificado, ou aquela perícia que foi realizada na porta da residência que foi arrombada e que deixou lá todas aquelas marcas de arrombamento. Vejam que o exame de corpo de delito ativo e passivo, eles vão se conjugar. Na medida em que eles se conjugam, fica comprovada integralmente a materialidade do crime, porque fica evidenciada a conduta. Imaginem vocês que se faça uma perícia na lâmina da faca para verificar o sangue que está ali, e se faça um exame de sangue na vítima, e verifica-se que é o mesmo sangue, ou um exame de DNA verificando que é sangue da mesma pessoa. Então fica inconteste, indiscutível e devidamente esclarecido que aquela faca foi usada para lesionar aquela pessoa, para atentar contra a vida daquela pessoa especificamente. Não é? E essa parte referente ao exame de corpo de delito ativo e passivo é fundamental para deixar muito bem comprovada e muito bem esclarecida a materialidade do crime, porque são perícias que se completam, que se autorremetem e que vão dar toda a clareza, toda a extensão e toda a evidência do fato, tá certo? Ainda aproveitando esse tema, eu quero colocar uma discussão nova que vem sendo apresentada pela doutrina, sobretudo em matéria pericial, que é o que chamamos de cadeia de custódia da prova. Isso é algo profundamente novo na doutrina. Quem traz isso é o professor Auri Lopes Júnior, fala da chamada cadeia de custódia da prova. O que seria essa cadeia de custódia da prova, na verdade? Cadeia de custódia da prova nada mais do que o conjunto de informações que o poder público, a polícia, tem que oferecer às partes e ao cidadão sobre a maneira como os objetos da perícia, objetos da prova, estão sendo acondicionados, estão sendo guardados, estão sendo mantidos sob guarda da autoridade policial. E por que é importante a informação sobre a cadeia de custódia da prova? Porque a cadeia de custódia da prova vai dar o sentido e o significado científico da prova. Determinados objetos devem ser guardados sob determinadas temperaturas, conservados e reservados,
para que a perícia possa dar certo. E há necessidade de se ter conhecimento científico para resguardar essa cadeia de custódia da prova. Como é o poder público que tem o monopólio da apreensão do objeto da prova, é o poder público que tem o dever republicano de prestar conta de como que essa prova foi guardada e acondicionada e se ela vai ser adequadamente submetida à contraprova, a uma confrontação por meio de um assistente técnico ou por meio de uma estruturação de quesitação em que se pode extrair dúvidas a respeito dessa atividade. Então, cuidado com isso. Esse é um tema novo, a cadeia de custódia da prova, um tema muito ligado, afeto à prova pericial e que é muito caro à defesa criminal. Por quê? Porque o advogado jamais vai conseguir ter o cadáver no seu escritório para submetê-lo ao exame de um médico de sua confiança. Será sempre um médico do Estado que vai ter esse monopólio, esse cadáver, esse objeto vai ficar nas mãos do poder público, não há como se transferir para o particular isso. E isso obviamente gera uma certa desigualdade no princípio de paridade de armas. Por quê? Porque o particular passa a ter uma situação de certa desvantagem no que diz respeito à participação da prova pericial, no que diz respeito à elaboração de laudos. Só para concluir a nossa aula rapidamente, dizer para vocês que o contraditório da prova pericial é feito por um assistente técnico que vai exercer, na verdade, não a elaboração de um laudo, mas sim de um parecer técnico. Então, o assistente técnico é alguém que tem compromisso com o interesse da defesa. Não há como sermos ingênuos de pensar que o assistente técnico vai atuar em prol do Estado, porque ele atua para conceder o seu conhecimento científico em favor da parte que vai depender de defesa, tá certo? Então, basicamente, com relação à prova pericial, o que eu gostaria de compartilhar com vocês em termos de conhecimento é isso. Sugiro a leitura do Código de Processo Penal, a partir do artigo 158, que trata das provas periciais. Façam esse estudo. Conheçam bem o texto de lei, porque várias questões vão ser solucionadas pela leitura dos artigos do Código de Processo Penal, tá certo? Eu agradeço mais uma vez a participação de todos nas nossas aulas de processo penal do PCI Concursos. Uma boa sorte a todos e até a próxima. Obrigado.